Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo sobre Use Callback. Meu nome é Vinícius Neves e a gente vai entender aí finalmente qual que é a diferença principal entre o Use Memo e o Use Callback e para que esse cara serve de fato. Inclusive alguns cuidados e preocupações que a gente tem que ter na hora de decidir se a gente vai ou não utilizar o Use Callback, certo? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente tem que ter uma aplicação React recém-criada lá com o npx create react app, certo? Então vamos lá, vamos para o código. Vou abrir aqui o meu VS Code que tem lá o use callback. A única coisa que eu coloquei de adicional, que eu vou deixar o link aqui para você poder baixar, é essa imagem aqui que fala do triângulo retângulo. Inclusive está até com o nome errado aqui, tá? Trinágulo, né? É triângulo retângulo, agora sim. E aí, isso daqui já dá até um spoiler da aplicação que a gente vai fazer, que é justamente um cálculo da hipotenusa. A gente tem lá nossa fórmula, certo? E aí a gente vai fazer o cálculo, então c ao quadrado mais b ao quadrado é igual ao quadrado de a. E a gente tem que calcular isso, né, para o usuário. Ele vai inserir lá o tamanho de c, o tamanho de b e a gente vai entregar o tamanho de a. Vamos para o código? Bora lá, hein? Vamos lá. Vou aqui no app.js. Vou já remover aqui tudo o que o React entrega para a gente. E dessa vez não vamos criar aqui, porque a gente precisa entender esse conceito. Então vamos criar um componente chamado de calculadora, que vai fazer, né, que vai receber a responsabilidade de fazer esse cálculo. E vamos lá, criar aqui, né, uma function calculadora, agora sim. Já vamos fazer o export default da calculadora. E aqui a gente já vai fazer o retorno de uma div. E essa div vai ter basicamente dois inputs. Vamos só organizar direitinho aqui, ó. Vou colocar aqui uma div e vou colocar aqui uma label. E vamos colocar aqui, ó, lado B. E aí sim, vamos colocar aqui um input. E vamos fazer a mesma coisa para o lado C. E vamos importar esse componente lá no nosso app.js. Vamos chamar aqui de calculadora. Repare que o VS Code já fez um import para mim. Vou salvar, vamos para o navegador e está lá, lado B e lado C. Vamos também colocar aqui aquela imagem bacaninha que a ISO fez para a gente. Então, a imagem cuja o src vai ser, como ele está aqui na pasta pública, ele vai estar em barra imagens, barra, vou fazer um Ctrl C para pegar o nome exatamente da imagem, que é triângulo retângulo.jpg. Vou fechar aqui a tag imagem e vou colocar aqui um alt, eu vou chamar de triângulo retângulo. Boa, vamos salvar aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso navegador, ele está grandão, vamos meter aqui um style, e aqui vamos colocar aqui um estilo aqui só de tamanho máximo, então max width, e vamos colocar aqui de, por exemplo, 500 pixels, isso é uma string, eu vou salvar, vou voltar lá, bacana, agora já está no tamanho legal. Então, a gente tem lá o lado B, o lado C, e a gente tem que calcular a hipotenusa. Então, lá na nossa calculadora, o que a gente tem que mostrar no final é, vamos criar aqui um parágrafo para poder informar esse texto, e vamos dizer que o valor da hipotenusa é, e vamos colocar aqui uma strong, e aqui a gente tem que ter esse valor, né? Como é que a gente vai calcular esse valor? A gente vai receber a fórmula por props. Então, vamos colocar aqui a fórmula de Aristóteles aqui, que é justamente aquele a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos já fazer o bind, né? Vamos fazer o vínculo dos nossos inputs com o nosso estado. Então, o que a gente precisa? De um use state, a gente pode começar de 0 e repara aqui no auto import. E a gente pode ter aqui, guardar isso aqui numa constante, e vamos chamar aqui, por exemplo, de lado
A e um 7 lado A. E a mesma coisa para o lado B. A gente tem o lado B e o 7 lado B. Vamos fazer agora o vínculo com o input, certo? Então, vamos lá. Placeholder. Insira o valor de A. O que mais que a gente precisa? Do value, que vai ser lado A. E no onChange, a gente já tem aqui acesso ao evento e a gente vai fazer um set lado A, passando lá nosso evento, ponto target, ponto value. E a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu só ver aqui que ele está reclamando de alguma coisa que a gente esqueceu. Ah, essa interrogação aqui, ó. Só remover aqui. Pronto, agora está direitinho. Vamos lá, vamos seguindo aqui a mesma coisa. Vou fazer um Ctrl+C do input de cima para o input de baixo, só ajustando a indentação. Insiro o valor de B. O valor é o lado B. E o 7 lado é o 7 lado B. E aqui eu vou colocar... Não, a gente ainda não tem, certo? A gente precisa colocar aqui o valor dessa hipotenusa. E aí, como é que a gente vai calcular isso? Olha, a gente não vai colocar aqui um botão para o usuário calcular. O que a gente vai ficar é ouvindo os dois valores, e quando a gente tiver os dois valores preenchidos, a gente vai de fato calcular, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer para ouvir e monitorar esses dois valores? Chamar o useEffect. O useEffect, passando aqui uma função. E aqui, qual que é a nossa dependência? O que a gente quer ouvir? Lado A e o lado B. Opa, lado B. Se você ainda não conhece o useEffect, eu também vou deixar um link aqui para o vídeo que a gente fala de useEffect, certo? Então vamos lá. Agora que a gente está monitorando, a gente tem que de fato guardar a hipotenusa em algum lugar, né? Então vamos guardar aqui a hipotenusa. Então, hipotenusa, 7, hipotenusa. Agora a gente já pode exibir aqui embaixo, que era o que eu estava querendo fazer. E no final aqui, vamos fazer aqui, ó, nossa validação. Se lado A for maior do que 0 e o lado B for maior do que 0, a gente vai fazer um set da hipotenusa, passando como valor para esse estado o resultado dessa função. Vamos só ajustar aqui. A gente recebe por prop o cálculo da hipotenusa. Difícil. E não é cálculo, né? É calcular hipotenusa. Agora sim. E a gente vai fazer um set hipotenusa com o resultado dessa função, passando o lado A e o lado B, certo? Repara que o useEffect a gente está falando assim, olha, tem uma dependência faltando. Vamos adicionar aqui, que é justamente o calcular. Opa, botei no lugar errado. Agora sim, calcular a hipotenusa. Perfeito. Agora a gente já tem o nosso cenário montado. Então vamos lá e vamos preparar essa função, certo? Então, function const, calcular a hipotenusa, vai receber uma função. E a gente vai passar para a calculadora. Calcular hipotenusa. Maravilha? E aí, o que essa função recebe por parâmetro? O lado A e o lado B. E aí, o que a gente precisa fazer? Elevar tudo isso ao quadrado, certo? Então, const quadrado de A vai ser um math.poll, que é para a gente fazer elevar a enésima potência. A gente vai passar ao lado de A e a potência que a gente quer elevar é 2, que é ao quadrado. A mesma coisa a gente vai fazer para B. O quadrado de B é a mesma coisa que o lado B, poll, né, math.poll, lado B, ao quadrado. Ou seja, elevamos aquele valor ao quadrado. E aí o que mais que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa de fato agora calcular. Então a gente vai retornar. E aí para a gente fazer a raiz quadrada é o math.sqrt de quadrado de A mais quadrado de B, que é aquela regrinha, certo? Assim a gente consegue calcular
a hipotenusa. A gente escreveu um montão de código aqui, vamos ver se isso daqui vai funcionar ou se vai estourar algum erro, certo? Vamos lá, voltando aqui no navegador, vou recarregar, não tem nenhum erro, vou colocar aqui lado B 4, lado C 3, e tá lá, a hipotenusa é 5, então tá funcionando, vou até dar um zoom aqui, tá funcionando o nosso cálculo. Se eu colocar aqui que o lado B é 8 e o lado C é 6, ele vai calcular que a hipotenusa é 10, então tá certinho, nossa calculadora está funcionando. Mas aí você vai me perguntar, mas Vini, e o use callback, onde é que ele entra nesse cenário? E aí, muita atenção, vem comigo. Voltando no VS Code. Quando a gente utilizou o use memo, a gente guardou um valor, a referência para um valor. Então a gente executou uma função e a gente pegou o valor e fez um memoize daquilo. Ou seja, o React guardou a referência para onde aquele valor está guardado. No caso do use callback, a gente tem a mesma funcionalidade, mas para uma função. Então, quando que a gente usa o use callback? Se eu tenho uma função que preparar ela é custoso, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo que preparar ela é custoso? Cada vez que o nosso app é renderizado, essa constante, essa função é refeita e atribuída para essa constante. E isso daqui pode, por algum acaso, ser custoso. E quando isso é custoso, a gente precisa fazer aí e usar um cache, fazer um cache dessa função. E aí a gente vai conseguir poupar performance. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um use callback. E aí o que a gente faz? A gente retorna a função e retorna também o nosso array de dependências, certo? Nesse caso aqui, a gente não depende de nada, mas a função não vai ser montada toda vez agora que o app for renderizado de novo, certo? Então, a partir do momento agora que eu salvo aqui, eu volto no navegador, vou recarregar para ter certeza, e vou colocar aqui que lado B é 4, lado C é 3, e tá lá, nossa hipotenusa é 5. Eu espero que a minha memória aqui da meu ensino básico de matemática esteja correto. E se eu não estou em erro, isso daqui está certinho. Se eu colocar aqui que o lado B é 8 e o lado C é 6, a hipotenusa é 10 e assim sucessivamente. E agora a função não vai ser remontada todas as vezes que o componente for renderizado, certo? E aí, vou dar também mais uma dica. Pode ser que, por algum acaso, a gente tenha alguma dependência para montar essa função. Por exemplo, vamos supor que ao invés de usar direto essa biblioteca de math, a gente encapsule isso. Então, olha só, eu vou aqui, vou dizer que, por exemplo, conste calcular raiz quadrada. Vai receber o nosso math.sqrt. E agora eu não vou mais usar esse cara, eu vou usar o math. Vou usar a função que a gente criou. A partir do momento que eu tenho essa dependência, o plugin do ESLint já me diz lá, tal como no useEffect e no useMemo. Olha, ele está dizendo, olha, essa dependência está faltando. Então eu vou lá e adiciono. O que isso aqui quer dizer? Que se por algum acaso esse valor mudar, o use callback vai ser executado de novo também. Então, percebeu aqui a diferença do use callback para o use memo? No use callback eu estou guardando referência para uma função. Quando que eu faço isso? Quando montar essa função é uma operação custosa e demorada. É uma função muito complexa que vai fazer muita coisa e é um processo complexo. Tão complexo que vale a pena que eu use o use callback para guardar uma referência para ela, ao invés de reexecutar e preparar ela todas as vezes que o componente é renderizado. Certo? Então com isso a gente fecha lá as nossas diferenças, né? E o que a gente faz com o use memo e o que a gente faz com o use callback. Legal? Sempre que você tiver um problema de performance, a gente consegue resolver dessa forma. E falando de performance, já fica a dica. Não resolva problemas de performance que você ainda não sabe se você tem. Quando a gente tem algum problema de performance, a gente pode fazer isso proativamente. Então a gente tem umas ferramentas de profile, por exemplo. O Google entrega uma para a gente que é gratuita.
Então a gente fez um profile, detectou um gargalo, a gente vai lá e otimiza. Ou se, dado uma resposta de algum usuário, a gente também tem lá, o usuário reportou uma determinada lentidão numa determinada operação. Então, a otimização de performance vem depois que o problema de performance foi detectado, né? Senão você está resolvendo um problema que você pode não ter, ou gerar um bug, ou fazer qualquer coisa do tipo, simplesmente porque você está achando que vai ter e não tem dado suficiente, não tem uma amostra de dados para saber se aquilo realmente é ou não um problema de performance, certo? Mas o que eu queria deixar para você aqui é o use memo, a gente fez um cálculo e quer guardar a referência para o resultado daquele cálculo. E o use callback, a gente tem uma fórmula e quer guardar a referência para a fórmula. Certinho? Então, essa é a principal diferença e é isso que eu queria trazer para vocês em relação ao use callback. Boa? Te vejo na próxima e até lá, uma vida longa e próspera. Na Alura você pode aprender a fazer sites e web apps com HTML, CSS e JavaScript. Temos também cursos de ferramentas e frameworks importantes como React, Angular, Webpack, jQuery e mais. Vem estudar com a gente!